Por que sou tão carente? Essa é uma pergunta que muitos de nós, né, nos fazemos no decorrer da nossa vida e fala bastante de uma sensação interna, quase que de um vazio e na falta de alguma coisa, que geralmente, desde criança, nós aprendemos, né, a buscar em outras pessoas para conseguir efetivamente preencher isso que nós sentimos que falta. Essa carência coloca a gente em um monte de enrascada. A gente entra em relacionamentos disfuncionais. A gente, quando entra numa relação que parece que o outro dá um mínimo de atenção, a gente já se apaixona. Porque há dentro de nós uma falta e um vazio que esperam e anseiam por ser preenchidos, né? Esse anseio, ele deseja realmente que a gente possa colocar aquela peça que falte. Mas independentemente desse vazio existencial, da gente ficar pensando, meu Deus, será que a vida toda eu vou ficar correndo atrás dessa sensação que parece que não se completa dentro de mim? O mais importante é a gente entender a origem dessa sensação. Possivelmente nunca é uma coisa assim, é assim, ou uma coisa no sentido de dizer, né, de forma rígida, não. O começo aconteceu aqui. Mas nos estudos do renascimento, do começo de vida, das novas teorias de trauma, a gente começa a perceber justamente o que? É na vinculação desse começo de vida que a gente vai aprendendo a lidar com o nosso corpo, com as nossas emoções, com o que nós sentimos. E quando a gente não consegue lidar com essas emoções lá no começo da vida, a gente busca uma regulação emocional nas outras pessoas. Então a gente busca regulação emocional na nossa mãe, a gente busca regulação emocional no nosso pai. E aí você começa a se perguntar, tá, legal, eu busco essas regulações, mas os meus pais não conseguiram me oferecer isso. Eles não conseguiram me dar essa sensação de estar bem comigo mesmo. E aí, aonde você vai desenvolvendo cada vez mais por ter um tipo de vinculação que não é uma vinculação segura, essa sensação de insegurança interna. E aí você não consegue ficar sozinho, você não consegue bancar as suas opiniões nem o que você quer. Vou fazer um parêntese aqui. Obviamente, nós somos seres relacionais. Quando eu falo aqui da carência, eu não estou falando, então agora eu vou me preencher e não vou mais me relacionar com ninguém. Impossível. O nosso sistema nervoso autônomo, ele é construído de forma social. O problema é quando essa carência ela é gigante e eu acabo sendo engolido pela necessidade de que outros preencham essa carência. Porque os outros, né, não vão ter a chavinha ou as chaves que eu preciso, ou as peças que eu preciso para preencher aquilo que eu sinto que faltou. E isso rememora a relação com os meus cuidadores, seja minha genitora, meu pai, minha mãe. Essas pessoas, elas poderiam ter me oferecido um lugar seguro para que eu pudesse crescer e confiar, né, nas minhas sensações, nas minhas emoções e com isso me desenvolver. O que acontece geralmente é que isso não ocorre e a dinâmica que se estabelece entre pai, mãe, filho é uma dinâmica que não vai ser saudável. Então essa criança, ela sempre sente que ela vai ser abandonada porque os pais nunca estão com ela efetivamente. E quando eu falo de estar efetivamente, eu nem estou falando da presença física, que também é fundamental para a criança. Eu estou falando aqui do estar em conexão com a criança, estar em conexão com quem ela é e com o que realmente faz sentido para ela. A criança quer presença dos pais. Ela quer saber que ela é tão importante que aquele pai vai parar um tempo da vida para estar com ela, sem grandes projeções, vamos fazer isso, aquilo, vamos para a Disney, uma vez por ano vamos para a Disney. Né? A gente sabe que hoje, né, até a Disney já ficou mais difícil, mas eu digo no sentido de uma grande coisa. A criança quer a presença num contexto diário, num contexto em que ela sinta que ela realmente é importante. Por essa disfuncionalidade de pais que não conseguem oferecer isso, a gente vai
ampliando essa sensação de vazio interno. E quando nós manifestamos a nossa frustração porque nós nos sentimos tristes, porque nós nos sentimos vazios, nós falamos, né, como crianças, damos o chilique, o que nós recebemos em geral? Algum tipo de punição, porque mostra a impotência dos nossos pais em lidar com essas questões. Outro parênteses importante, nós não estamos aqui, então, colocando a culpa nos pais. A gente apenas está apontando um motivo de por que hoje você possivelmente sente esse vazio, né, dessa relação, mas provavelmente os teus pais também não receberam esse tipo de presença dos pais deles, os seus avós, e isso fica se perpetuando geração pós geração. Obviamente, as coisas elas vão melhorando quando a gente consegue ter um pouquinho mais de consciência, mas do momento em que você entender que ninguém vai preencher o teu vazio, não há relacionamento amoroso ou afetivo no sentido de amizade ou qualquer outro tipo de relação que vai preencher, e que essa necessidade que você tem dentro de você de buscar às vezes uma pessoa, às vezes uma coisa, e aí entram as compulsões, as adições, para tentar ou não sentir esse vazio, ou fugir dele, né? Ou tampar de alguma forma, são coisas que não vão dar certo. É somente quando a gente consegue efetivamente nos conectar com o nosso corpo e sentir o nosso corpo que a gente vai efetivamente desenvolver essa habilidade e essa capacidade de falar, opa, eu começo a mapear através do sentir, não da mente, esses vazios e essas carências. Eu começo a lidar com elas. E aqui, justamente, a gente já tem uma verdade que a gente precisa desconstruir, que é o peso dessa felicidade perpétua, que é imposto por um padrão social onde você precisa estar feliz o tempo todo, onde você precisa estar bem o tempo todo, você precisa estar pleno o tempo todo. Não existe uma plenitude no sentido de felicidade o tempo todo. A gente vai passar sempre por altos e baixos emocionais no sentido de variação emocional mesmo, para até que a gente consiga entender todas essas nuances, né? Quando a gente tem a ideia de que a gente tem que estar feliz o tempo todo, esse vazio torna-se um buraco negro. Por quê? Porque parece que é gigante demais, parece que vai me absorver. Mas quando eu entendo que está tudo bem eu sentir esse vazio e que agora eu consigo entrar em contato com ele, agora eu consigo, né, de alguma forma sentir, mesmo que comece um pouco a pouco, e lidar com as coisas que estão por trás dele, é diferente de achar que eu vou ser feliz o tempo todo. E aqui nós trazemos um conceito da Susan David chamada agilidade emocional. Na agilidade emocional, a gente não descarta as emoções desagradáveis, a gente entende que elas fazem parte do ser humano. Igual a Eva Pierrakos, né, do Pathwork, trouxe pra gente no livro, né, O Caminho da Autotransformação, essa necessidade de lidar com as emoções, sejam agradáveis ou desagradáveis. Então, né, pensar em coisas positivas para não lidar com esse vazio, tentar preencher com outras coisas ou com outras pessoas, não vai efetivamente funcionar, só vai potencializar esse vazio. E quando você percebe, está gigante demais. E aí você entra em muitas, né, emoções que você não dá conta de sentir. E é por isso que no Renascimento, aqui no Reconectando com a Vida, a gente aprende a fazer contato com o corpo para sentir o que o corpo quer nos mostrar. E às vezes o corpo nos mostra esse vazio. O corpo traz para a superfície essa sensação de, nossa, que buraco que eu tenho no peito. E aí a gente vai sentindo, vai se aproximando e vai começando o quê? A fazer diferente. Não negar o vazio, ou não, eu vou sentir para eliminar rápido. Não, eu vou simplesmente existir e esse vazio está aqui e eu vou sentir. Através da nossa alteração de respiração, esses vazios ficam mais perceptíveis e a gente, de forma amorosa e segura, entra em contato com esse vazio. Porque não adianta você, em uma sessão de renascimento, querer sentir esse vazio e achar que vai ser solucionado. Impossível pela carga emocional que esse vazio traz. Por isso que no renascimento é importante você pensar em processos de aproximação com o seu próprio corpo. Do contrário, né, você vai continuar
Com essa carência, quando você entra em contato, você tem algum tipo de surto. E quando eu falo surto, pode ser sim uma explosão emocional como algo mais grave, porque a carência, ela pode ser gigante. Então, eu preciso entrar em contato pouco a pouco, ganhando que resiliência emocional, entendendo que sim, eu posso lidar com isso, mas que não vai ser da noite para o dia. E nesse processo a gente consegue também entender quais foram as necessidades não atendidas que geraram essas carências e a gente para de terceirizar para os outros. Então a criança lá teve a necessidade de atenção. E aí você tem esse vazio, não sabe o que é exatamente, você busca inconscientemente pela atenção dos outros, muitas vezes não consegue, aumentando ainda mais esse vazio e trazendo a sensação de, poxa, eu não valho nada, eu não sou bom o suficiente para as pessoas prestarem atenção em mim. Quando você para de terceirizar essa questão do vazio, você começa a pensar: opa, mas será que eu estou me dando a atenção que eu efetivamente posso me dar? Isso é uma pergunta que quebra a gente. A gente espera que o outro faça o que nem nós mesmos fazemos por nós. Lidar com esses vazios pede que a gente entre em contato conosco. E o renascimento é uma das ferramentas, não é a única, mas é uma das ferramentas que nos ajuda a fazer esse contato seguro com o corpo, através, né, de um aumento de percepção, da conexão com a nossa energia vital. E aí, no Reconectando com a Vida, a gente associou o renascimento às novas teorias, né, de trauma, que falam do sistema nervoso autônomo, que falam da questão de como um trauma se processa no corpo. E isso nos tornou muito potentes para entender como lidar com eles sem catarse. Então, quando eu vou para o vazio, eu não espero lidar com esses vazios internos entrando em catarse. Eu vou aos poucos entrando e fazendo contato com eles e me acolhendo. E isso faz toda a diferença. Essa é uma série de vídeos que nós vamos ter aqui no canal Reconectando com a Vida que chamam, né, Por quê? Então, Por que sou tão carente é o primeiro vídeo que nós vamos ter. E quero falar para vocês da nossa formação em renascimento que nós temos, né, online, que é um curso incrível que permite você fazer esse tipo de cruzamento, passar essa ponte, né, de terceirizar isso para outras pessoas e começar a se responsabilizar pelo que você sente. É um processo que dura em torno de 5 meses e vai fazer de forma segura, online. Nós já atendemos aí mais de 1.000 pessoas, né? Com o Renascimento e já estamos na nossa quinta turma de formação. Né? É um processo seguro que você aprende a fazer esse contato onde você estiver, né? Online. E também, né, entender essa potência que existe em você, né? Não mais terceirizando, muitas vezes até para o terapeuta, esse acolhimento. O fato de nós trabalharmos online nos faz entender que nós também somos responsáveis pelo nosso acolhimento, nós conseguimos despertar o nosso adulto amoroso. Em geral, as formações de renascimento elas são em retiros e são muito potentes e muito bacanas, mas elas são lá um tiro, né, de muita informação. E aqui a gente tem 5 meses para a gente trabalhar pouco a pouco o contato com a gente, esse contato amoroso e desenvolver esse lugar de amorosidade por nós. Quer saber mais informações? Entra no nosso site, tem todas as informações sobre a nossa formação. A nossa formação, né, ela tem aí várias datas, você pode ver a próxima data que começa agora em agosto, dia 25 de agosto. Um abraço para vocês.